No vídeo de hoje eu vou abordar aqui um assunto de extrema importância sob o ponto de vista de gestão de uma entidade, de uma empresa, né? Vale também para instituições sem fins lucrativos e tudo mais. Refiro-me à questão digamos, da ascensão, da manutenção ou eventualmente do declínio de um negócio. Eu começo abordando esse assunto da seguinte forma. Primeiro aspecto importante, né? O financeiro de uma empresa, o aspecto financeiro de uma empresa nada mais é do que uma consequência do seu econômico, ou seja, né, o financeiro paga as contas que a estrutura incorreu, que ele provocou, e vai receber os valores que o pessoal de vendas botou para fora, seus produtos, suas mercadorias ou serviço prestado. É uma visão importante para conseguir separar entre a dificuldade financeira, né, e as causas que provocam essa dificuldade financeira. Uma empresa em declínio, se ela não for muito bem administrada ou administrado esse declínio, tá, ele vai ter sérios problemas financeiros. Por quê? Porque, veja uma coisa, se uma empresa que tem, por exemplo, um faturamento de 10 milhões mês, e ele convive com uma estrutura de custo fixo de um determinado valor, é uma situação normal, recorrente aí, né? Muito bem, mas se ele passar a vender, por exemplo, 7 milhões e não 10, e tentar manter o mesmo custo fixo, aí o problema começa a surgir. Culpar o financeiro por essa situação é algo que, na verdade, está colocando uma peneira para tapar ali o efeito do sol. Precisa fazer o quê? Vai permanecer no 7? Então preciso reduzir meu custo para adequar a esse novo nível de faturamento. Eu tenho aqui uma consideração que começa ali, atacando ali ou abordando a questão, por exemplo, do caixa equivalente de caixa, ou o dinheiro disponível para pagar suas contas. Ter um problema de caixa numa situação pontual, né, não é privilégio somente de empresas com muitas dificuldades financeiras. Empresa que tenha tido prejuízos frequentes ou coisa assim, né? Pode acontecer mesmo com as empresas muito bem estruturadas, muito bem administrada em termos de financeiro daquela entidade, por exemplo. Pode ocorrer aí uma inadimplência de um cliente importante, por exemplo. Pode acontecer aí uma emergência, né? Uma emergência aí, tipo um problema hidráulico, um problema elétrico, ou, enfim, pode acontecer algumas situações em que a necessidade de ter ali um caixa importante para satisfazer aquela necessidade naquele momento, né? Isso não é, digamos assim, um motivo de preocupação, né? Não significa a empresa em dificuldades, né? Ele pode ter dificuldade naquele dia ou naquele momento e tal, né? E aí ele, caso não tenha nenhuma reserva, ele pode fazer aí um empréstimo ponte aí por, sei lá, por 5, 6 dias e tal, olhando aí o fluxo de caixa e ver quando é que ele vai dar uma folga aí para ele poder fazer essa, digamos assim, esse empréstimo ponte aí, alguma coisa assim para resolver essa questão. Ou de repente até se for uma empresa, uma sociedade empresária, de repente o sócio tem ali uma reserva, ele coloca, depois quando o caixa permite ele devolve e tal, e faz isso e tal, e tudo bem, sem problema, né? Claro que pode ter questões fiscais aí no meio e tal, e né, precisa tomar um pouco de cuidado para estar fazendo esse tipo de transações aí entre o CNPJ e o CPF, por exemplo, no caso aí. Ter aí um problema pontual, a coisa não significa comprometimento do seu negócio. Agora, quando a empresa começa a ter dificuldade de pagar seus compromissos em dias, por exemplo, né, normalmente começa a ter problema de pagar os impostos, por exemplo, né? Por quê? Porque se você não paga imposto hoje, amanhã ninguém vem bater na tua porta, cobrando esse imposto, né? Vai cobrar lá na frente, mas né, não é tão imediato assim. Diferente, por exemplo, se você não pagar o seu salário no 5º dia útil, no dia seguinte, de repente, o pessoal cruza o braço. Ou então,
deixar de pagar aluguel no dia do vencimento lá, dia 15 ou dia 10, sei lá, enfim, né? E aí, no dia seguinte, o proprietário está lá batendo na porta, lá, falou, cadê meu dinheiro? Ou coisa assim. Sabemos perfeitamente, por exemplo, que no âmbito de empresas comerciais, industriais e comerciais, que ele tem ICMS para recolher, por exemplo, aqui em São Paulo, um ICMS não recolhido, em 40 dias, ou 50 dias, ou menos de 60 dias, essa guia de ICMS não pago está sendo protestado, né? E aí, se efetivamente na data fatal ali para resgatar esse título sem protesto, você não tiver meios para fazer isso, é protestado e aí começa a ter problemas de cadastro, começa a ter problemas aí nos órgãos de crédito, né? Serasa, esses órgãos que controlam aí o cadastro positivo ou negativo dos... Então, aí a coisa começa a ficar complicada. Aí, de repente, você começa a atrasar pagamento de impostos, fornecedores, salários. Num primeiro momento, somente o pessoal internos envolvidos lá no financeiro, na administração, é que fica sabendo. Mas se você deixar de pagar salário, por exemplo, né, no dia seguinte toda a fábrica já está sabendo que você não pagou. Né? Aí é complicado. Né? E aí, daí para ter uma situação de conhecimento externo, é um passo, um pulo. Né? E aí a credibilidade da empresa começa a ficar comprometida assim nesse sentido. Então, essa é uma situação extremamente delicada e precisa administrar de forma muito pontual, muito bem, para não incorrer nesse tipo de problema. Entender esse momento, tomar decisão, é algo extremamente importante. Se deixar do jeito que está para ver como é que fica, aí a coisa piora ainda mais, né? Eu listei aqui algumas causas que podem levar ao declínio do seu negócio. Primeiro, que eu listei aqui é a má gestão, é o despreparo do gestor para comandar o negócio. Despreparo do gestor de saber escolher pessoas certas para te auxiliar na condução do seu negócio. Pessoal de vendas, pessoal da fábrica, da logística, né? Pessoal do financeiro, o pessoal de relações com os clientes, ou relação com o mercado, né? Um pessoal que consegue apurar corretamente seu custo e formar preço de vendas. Se não tiver capacidade para escolher pessoas certas para o cargo certo, né? É muito complicado. Sabemos de muitos gestores, até de governos, onde a figura central não tem a capacidade de fazer toda a administração, não tem essa visão, mas ele tem uma capacidade muito grande de escolher pessoas certas, e aí a coisa dá certo. Então essa é uma situação extremamente importante. Então, má gestão é o despreparo do gestor. Um segundo aspecto importante é o controle financeiro inadequado. Né? Controle financeiro inadequado, ou seja, não tem um fluxo de caixa, não sabe se amanhã eu tenho valores para receber, se não tenho, quanto preciso pagar, quanto eu estou devendo ainda no mercado, quanto eu tenho que pagar amanhã, quanto eu vou receber, enfim, não tem aí um controle financeiro rigoroso para saber o que vai acontecer. Né? Saber de antemão o que vai acontecer, por exemplo, né, nos próximos 10 dias ou 30 dias, é algo extremamente importante. Por quê? Porque você sabendo, por exemplo, que daqui a 10 dias haverá ali uma situação onde terei uma falta importante de valores financeiros, como, por exemplo, no dia do pagamento do salário, por exemplo. Tá certo? Se você tem de antemão esse conhecimento, você se prepara e começa a negociar uma situação para você cobrir esse fluxo de caixa e não deixar seus colaboradores na mão. Se você não tem esse tipo de controle, é claro que pode acontecer aí alguma situação indesejável no meio do caminho aí e você não ter, por exemplo, o recurso necessário lá. Né? Pode acontecer, mas se você trabalhar para que isso não aconteça, a probabilidade, a chance de você ter sucesso é muito grande. Essa é uma questão importante. Tá? Uma outra situação importante é a fraca atuação
né? Ou fraca gestão de capital de giro, por exemplo. O que está envolvido nessa questão de capital de giro? Volume de estoque, rotação de estoque, casamento entre pagamento de fornecedores, recebimento dos seus clientes. É uma situação extremamente importante. Por exemplo, numa situação onde a mão de obra é importantíssimo, né, que gera o maior gasto, uma mão de obra intensiva ali, né, sabemos que, em geral, as empresas fazem um adiantamento de 40% lá no dia 20 e no quinto dia útil completa o seu pagamento do mês anterior, por exemplo. Não é isso que acontece? Muito bem. Se você fizer uma média desses pagamentos aí, vai dar em torno de 21 a 22 dias, mais ou menos. É o prazo que o seu colaborador está te financiando pelo serviço que ele está prestando lá. Agora, se o seu estoque tem uma rotação de 60 dias, por exemplo, você gasta mais 10 dias para colocar para vender, demora mais 5 dias para vender, e ainda vende num prazo para receber em 60 dias, isso vai chegar lá perto de 90 dias ou 100 dias, coisa parecida. E a sua mão de obra você paga em 22 dias. Então você percebe que o prazo entre, né, a saída do seu caixa e a chegada de recursos proveniente desse esforço que deu esse pagamento em 22 dias, você vai receber com 100 dias, 120 dias. Esse período todo é você que está financiando. Você que está financiando esse período todo. Né? E se você não tiver recurso próprio, você vai buscar em banco. Aí você vai pagar juros. Aí compromete mais seu resultado. Percebe que tudo uma coisa tem a ver com outra. Então, esse casamento entre essas situações é algo de extrema importância. A relação entre custos, outro tópico importante, a relação entre preço de venda e custo do produto que você vendeu e está gerando essa margem de contribuição é muito importante. Né? De repente, uma coisa é você vender um produto por 100, cujo custo é 50, e a outra coisa é você vender esse mesmo produto por 100, cujo custo seja de 40, ou seja, de 60. Percebe que o resultante dessa operação aí, chamado de margem de contribuição, ele tem a ver com os aspectos subsequentes dali. Aí vai gerar mais caixa ou menos caixa, maior ou menor dificuldade financeira a partir dali. Então essa relação, fazer um estudo, né, com muito critério para apurar essa margem de contribuição nesse período é algo muito relevante e não pode ser ignorado essa questão aí. Empresários, muito cuidado com esses aspectos aí. Né? Um outro ponto importante que eu trouxe aqui é um marketing inoperante. Né? Por exemplo, uma falta de divulgação de produtos, falta de lançamento de novos produtos, um serviço extremamente deficitário pós-venda, por exemplo. Isso a médio e longo prazo traz uma repercussão muito grande. Né? Tudo isso é de extrema importância. Né? Campanhas publicitárias muito ruins e tal. Então, por isso que eu digo, lá no primeiro tópico que eu falei, né? Ter capacidade para trazer pessoa certa para o lugar certo é imperativo, é fundamental nesse contexto todo aí. Pois tem a questão da política financeira também, que é muito importante. E tem um outro aspecto mais importante que eu coloquei aqui, que é a inércia ou confusão organizacional. O que significa isso? Situações, por exemplo, o que vale hoje já não vale amanhã, por exemplo, o pessoal fica sem saber, né, o que deve fazer, o que não deve, o que pode, o que não pode fazer, por exemplo. É uma questão extremamente importante nesse sentido. Falta de clareza sobre objetivos, sobre metas, né, são situações extremamente delicadas. Atribuir responsabilidade dos seus colaboradores de forma muito clara, cobrar de forma muito clara. Tá? Você não vai atribuir
que ele faça X e Y e vai cobrar depois o Z ali no final. Além de você estar perdendo seu tempo, além de você estar queimando energia de forma absolutamente anormal, você está perdendo a credibilidade. Ora, o patrão ou o chefe falou para fazer isso e na hora do feedback ele pediu Y. Essas questões todas fazem parte. Então, esse contexto como um todo, né, é claro que um único evento dessa natureza pode não causar aí uma situação complicada para a empresa, mas talvez a conjugação, né, ou conjunção de duas ou três desse contexto, ou de todas elas, ou de todas essas e mais outras que eventualmente eu não tenha abordado aqui, né, pode levar aí a uma situação delicada, complicada para vocês. A vocês que tenham assistido e tenham gostado desse assunto, eu peço aí um apoio de vocês, no sentido de se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar e comentar a respeito desse assunto que eu venho trazendo aí para vocês. A princípio, serão 2 vídeos por semana, sempre trazendo assuntos relacionados aí às dicas de gestão empresarial. Na área financeira, na área de custo, na área de orçamento, na área de matemática financeira, tudo relacionado aí ao assunto principal, que é gestão empresarial. Por hoje é isso que eu tinha a trazer. Agradeço aí a quem estiver assistindo. Boa sorte, muito obrigado e fique com Deus.